Voltamos com o cenário político agora no segundo bloco, lembrando para você que você pode participar da nossa entrevista com o vereador Tony Fernandes. Manda a sua participação pelas nossas redes sociais, faz sua mensagem, escreve sua mensagem, se identifica, que a gente passa a pergunta aqui para o nosso convidado. E você sabe que também pode falar sobre qualquer outro assunto que envolva política. Hoje tem uma sensação que aconteceu tanta coisa, a gente nem vai conseguir falar sobre tudo que aconteceu. Pois é, Carol, a gente acompanha, né, a cena política de Mossoró, do estado do Rio Grande do Norte, Covid, né, os casos aumentando, hospitais aí ficando superlotados, mas aí a gente traz agora a informação do Poder Executivo aqui de Mossoró, né, que poderá entrar em conflito ou em diálogo com o sindicato que representa os servidores públicos de Mossoró. Em duas assembleias realizadas nesta quinta-feira, os servidores públicos municipais de Mossoró, eles deliberaram por cobrar da prefeitura uma audiência com o Sindicerpo nos próximos 10 dias. Isso para que seja discutida a diminuição nos prazos do calendário, o cronograma que foi apresentado pelo Executivo na segunda-feira, no início desta semana. Amanhã, sexta-feira, o Sindicerpo vai enviar um ofício à Prefeitura cobrando uma nova audiência. Caso o sindicato não seja recebido neste prazo pelo prefeito, que finaliza no dia 7 de março, um domingo, na segunda, dia 8, os servidores vão realizar uma parada de advertência. Já a partir de hoje, desta quinta-feira, também será iniciada uma campanha nas redes sociais com o compartilhamento das hashtags Queremos valorização 18 meses não e audiência já. Eliette Vieira, que é a diretora financeira do Sindicerpo, ela diz que a proposta apresentada pelo prefeito Alisson Bezerra não condiz com seu discurso de valorização dos servidores. Eliette disse, o servidor precisa ser valorizado de fato. Este cronograma não atende aos anseios dos servidores. É frustrante. Agora iremos em busca de todas as formas possíveis para garantir a nossa valorização e o respeito aos nossos direitos. As assembleias de hoje, desta quinta-feira, foram com os servidores gerais pela manhã e à tarde específica com trabalhadores da educação. Então, o sindicato, buscando essa proximidade, deverá apresentar uma contraproposta ao Poder Executivo para tentar reduzir esse cronograma, que começa agora em março de 2021 e vai até junho de 2022. Carol, se o prefeito não atender, não buscar essa negociação, a gente pode visualizar a primeira greve da administração Alisson. Pois é, os servidores, inclusive, não descartam a parada, né? Uma parada dependendo do resultado e da resposta que a prefeitura e o prefeito Alisson Bezerra deem em relação a este questionamento dos servidores. Vamos aguardar. Existiu uma reunião em separado da educação, porque a educação tem muito mais reivindicações, são reivindicações específicas que é uma classe numerosa que precisa trabalhar em separado, mas em não aceitar aquele cronograma foi unânime para os servidores que participaram. É interessante quando há essa separação, Carol, entre servidores gerais e servidores da educação, porque a categoria que consegue se mobilizar frente às reivindicações é a categoria da educação. Interessante isso, né? Porque a gente vê outras tão importantes quanto saúde, administração, né? Infraestrutura, várias outras categorias ali. Só que a mais numerosa, que tem realmente mais corpo e que tem ali a pressão estabelecida quando tomadas as decisões é a da educação. Então, deverá ser ouvida junto aí com as demais categorias. E agora vamos voltar a conversar com o vereador Tony Fernandes. Vereador, continuando com a questão do projeto em relação à mulher, à violência contra a mulher, de impedir, se você ligou a TV agora, impedir a contratação para cá, nomeação de cargos comissionados de condenados na Lei Maria da Penha ou por feminicídio. Qual é o caminho agora do projeto? O projeto foi apresentado na Câmara, e agora ele desceu às comissões? Ele vai às comissões. Nesse momento a gente acredita que vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, inclusive eu estou nela, eu, Rael e Larissa, vereadora. Então a gente acredita também que não vai ter nenhum problema, a gente já analisou, inclusive,
juridicamente, mas a gente vai passar ainda pela comissão técnica da Câmara, que é de praxe, posteriormente volta para o plenário para ser aprovado ou vetado, né? Ou não ser aprovado. Sendo aprovado, ele segue para a Prefeitura. Então, a gente acredita muito que vai percorrer todos os trâmites e a gente vai aprovar o projeto. O senhor, esta semana, trouxe no plenário da Casa Legislativa de Mossoró uma preocupação, né, com relação a melhorias no transporte coletivo, também na zona rural. Como é que tem sido esse início de mandato para o senhor e, observando as dificuldades do município, o que o senhor tem apresentado lá na Câmara? Tem sido muitas dificuldades que a gente tem enfrentado, né? A população realmente clama por saúde pública, por transporte público, por segurança pública. Eu acho que a população está numa situação muito difícil, né? O município de Mossoró estava numa situação lamentável, mas que aos poucos a gente acredita que possa sim reerguê-lo. E uma das dificuldades que a gente apresentou em plenário foi justamente a questão do transporte público coletivo. Ela tem uma função social muito importante. Não é apenas pagar ali o ingresso e a pessoa ter o direito a andar no transporte público. Muitas vezes eles levam até mais idosos e deficientes físicos do que o próprio, no caso, contribuinte. Então, ela tem uma função social importantíssima. E hoje, na cidade de Mossoró, só tem apenas 3 linhas, Ronaldo. E quando, na verdade, o ideal seria 21 linhas. Então, a gente tem muitos bairros, principalmente esses bairros que, ao longo do tempo, eles foram se formando, foram sendo criados até desorganizadamente, né? Porque é criado, no caso, o novo bairro, mas os serviços públicos, eles não acompanham isso. Eu acho que é preciso uma maior fiscalização ao criar um novo bairro aqui em Mossoró agora, ou um conjunto, porque um exemplo, eu vou dizer aqui, o Cidade Oeste, né? Se joga a população para lá, mas automaticamente a gente não tem realmente os serviços públicos. Às vezes o construtor, ele faz a parte dele, né? Ele faz uma praça, ele deixa o espaço, né? É como a gente vê um trabalho sério de alguns construtores aqui em Mossoró, mas que infelizmente o poder público ele não acompanha esse crescimento. E um dos problemas é o transporte público, que não chega às localidades. Hoje a gente só tem 3 linhas, uma Abolição, uma Nova Vida e Van Rosado. Mas a gente tem a Nova Mossoró, a gente tem o Cidade Oeste, a gente tem o bairro Sumaré, a gente tem muitos bairros que não tem, né, não são contemplados. E sem falar a zona rural, a dificuldade que é para um morador da zona rural vir até a cidade. Em relação à questão da mobilidade urbana também, tem tudo a ver com a questão das linhas de ônibus. Inclusive, os ônibus têm muita dificuldade e fazem reivindicações na questão de infraestrutura e também de segurança para o funcionamento. Eles fazem muitas reivindicações em relação a isso. A administração pública, o que é que o senhor, como vereador, pode requerer em relação a essas questões? Inclusive, a gente já está chegando a requerer, a gente fez algumas indicações, além do transporte público, que venha também com a pavimentação asfáltica, porque é uma dificuldade muito grande que eles enfrentam, eles reclamam muito devido à manutenção dos veículos, quando não é a pavimentação asfáltica, infelizmente, é muito buraco em Mossoró. Isso chega a ter um prejuízo para o transporte público. Outro ponto é a iluminação, outro ponto é as paradas de ônibus, outro ponto é o clandestino. Então, assim, são muitos problemas para o transporte público voltar a funcionar em Mossoró, mas eu acho que é preciso ter a vontade política. É importante que o executivo ele tenha vontade política para realmente retomar as linhas de ônibus, porque sem a vontade política, infelizmente, a gente não vai ter como voltar. A gente começou este segundo bloco falando sobre a dívida que existe, né, da Prefeitura junto aos servidores, o cronograma que não foi aceito, né, ali pelos trabalhadores. E a gente observa na cena política de Mossoró atual vereadores sindicalistas como Tony Fernandes, Marleide e o próprio prefeito, né, que tem em sua biografia política ali o sindicato lá na UFESA. Como é que o senhor viu o processo de negociação, está observando entre a Prefeitura e o sindicato e esse cronograma que foi apresentado pela Prefeitura? A luta dos servidores públicos e do sindicato, o Sindicerp, é uma luta legítima, é uma luta justa. Realmente, há o atraso de salários, realmente é um direito, né, legítimo, né, legal do servidor ele receber em dia, ele não tem culpa de gestões anteriores. O servidor ele não tem culpa. E eu costumo dizer sempre aqui no programa que, inclusive, a gente tem uma dificuldade com o governo do Estado.
né, de 2 folhas em atraso, e uma das coisas que eu mais bato no governo do Estado em relação a essas folhas em atraso. O prefeito Alisson, ele pegou a administração realmente com uma dificuldade muito grande. Hoje é uma dívida de 850 milhões de reais. O que o município arrecada é 650 milhões de reais por mês. Então, essa dívida ela chega a ultrapassar. Então, eu acho que também existe um peso. Agora, eu acredito que dá para se, com conversa e o diálogo, acima de tudo, eu acho que ainda dá para avançar. E mesmo que a proposta do prefeito Alisson não seja ideal, mas ainda é melhor do que o próprio governo do Estado. Eu não quero fazer essa comparação, mas hoje, se o governo do Estado tivesse apresentado a proposta que o prefeito Alisson apresentou aos servidores aqui, a gente já tinha chegado a receber. Porque já passaram 2 anos, Vanúvio, e a gente está com 2 folhas em atraso. E uma das coisas que as associações e sindicatos pediram no tempo, se o governo não tinha condições de pagar de uma vez, que parcelasse. Foi um pedido nosso, à época. Então, eu acredito que agora vai ter uma oportunidade de se negociar, né? Inclusive, outro calendário, não sei. Mas eu acredito que o sindicato tem a possibilidade de ter essa conversa, até porque o prefeito Alisson, ele já em várias reuniões com a bancada e comigo também já falou que está disposto a negociar, a conversar. Então, eu acho que o primeiro ponto é o diálogo. Eu acho que se é 18 meses, talvez consiga chegar a diminuir esse tempo. Era o que eu queria muito que acontecesse com o governo do Estado. Se a gente pudesse negociar com a nossa governadora e que se chegasse a um ponto em comum. Se era de 1 ano e meio, se era de 1 ano, esse pagamento. O importante é que tenha um calendário. Agora, o difícil, Vanúvio, é quando você não tem um calendário e você não tem nem perspectiva de quando vai receber, que é justamente o que acontece com o governo do Estado hoje. Então, assim, é uma luta legítima. Eu me solidarizo com todos os servidores públicos, inclusive eu tenho dito isso em todos os lugares, Carol, que a prioridade do município tem que ser pagar o servidor público. Primeiro ponto, porque eu sou um servidor público também e eu sei as dificuldades que o servidor público enfrenta. Então, eu acho que tem que ser prioridade. Agora, a gente também tem que colocar na balança as dificuldades que o município enfrenta hoje com essa dívida de 850 milhões de reais e tudo que a gestão anterior fez. Mas eu acredito que ainda dá para avançar. Eu acho que a negociação é a melhor saída para o sindicato e o município. Nos últimos dias, falando um pouquinho sobre segurança, o senhor se reuniu, inclusive, com o prefeito Alisson Bezerra, para tratar sobre reabertura do Hospital da Polícia. O que pode ser feito no âmbito municipal sobre esse assunto? O Hospital da Polícia é um hospital que, historicamente, ele sempre chegou a servir a comunidade. Ele nunca foi exclusivo dos policiais. Tem muita gente, quando eu falo do Hospital da Polícia, acha que é uma pauta corporativista, que apenas é para atender os policiais. Não. Eu conheço muita gente que, quando eu falo também em Hospital da Polícia, já fala logo, olha, eu cheguei a nascer no Hospital da Polícia. Faziam centenas de partos no Hospital da Polícia. O Hospital da Polícia em Mossoró era uma referência, que infelizmente ao longo do tempo, a governadora à época, Rosalba Ciarline, que era governadora, ela chegou a fechar o nosso Hospital da Polícia, pegou os servidores e transferiu para o Hospital da Mulher. E hoje o Hospital da Mulher não funciona. Então, ela fechou o Hospital da Polícia, depois, posteriormente, o Hospital da Mulher também não funciona e aí a gente ficou sem o nosso hospital. Então, qual é a reivindicação? Agora, no contexto da pandemia, com esses recursos que vieram do governo federal, a gente reivindicou que o governo Fátima tentasse reabrir o nosso Hospital da Polícia como uma retaguarda para o Covid. Preferiram investir num hospital particular em detrimento de um hospital público, que hoje a estrutura estaria lá. Foi uma crítica que eu fiz à época, ano passado isso, e ainda continuo a fazer essa crítica. E agora a gente tem uma oportunidade de tentar uma parceria. Se você analisar, Vanúvio, muitos prédios públicos aqui em Mossoró, no caso, muitos órgãos públicos aqui em Mossoró estão em prédios privados. Estão em prédios privados, né? Então, assim, pagando aluguel, em aluguel. Então, a minha ideia é tirar o aluguel que o município paga, economizar, levar para um prédio público estadual que o município não vai pagar energia, não vai pagar água e não vai pagar o aluguel. E ainda vai manter esse hospital. Então, assim, a minha ideia é levar algum órgão público do município para o hospital para servir a comunidade. E já teve alguma definição quanto a isso? Já teve alguma aproximação? A gente tem analisado, a gente fez uma reunião com o prefeito, com a secretária de saúde, com o coronel Inavan, que é o diretor do hospital. Estamos vendo algumas possibilidades alternativas. Uma delas poderia ser o CAPS, que é vizinho ali ao São Camilo, né? Que está caindo os pedaços também, que é outro problema do São Camilo. Que, inclusive, a gente também teve nesse processo. Então, o CAPS poderia ser uma alternativa de tirar desse prédio alugado para levar
para o Hospital da Polícia, que tem condições. São 30 leitos, que está com uma boa estrutura, que à época a gente conseguiu, inclusive, com a iniciativa privada para fazer a reforma. Então, ele tem boas condições de receber. Então, eu acho que o Hospital da Polícia ele pode servir, sim, ao nosso povo aqui em Mossoró, junto a essa parceria. Inclusive, eu já falei com o secretário de Segurança do Estado, ele disse que tem interesse realmente em fazer essa parceria com o município. Vamos, então, fazer mais um intervalo. No próximo bloco, nós continuamos o cenário de hoje.